Oiê, tudo bem? Hoje nós estamos no 19º dia, faltam 2 dias para a gente finalizar o nosso propósito e o capítulo de hoje é o capítulo 19. Ontem nós lemos sobre Jesus sendo preso, sendo entregue e traído pelo seu discípulo Judas, e depois a gente vê um outro discípulo dele, Pedro, o negando 3 vezes. Assim como Jesus tinha anunciado também no Evangelho de João. E aí ontem foi esse o relato, o contexto que a Bíblia nos trouxe. O capítulo 19 é um desdobramento disso também. Então, hoje a leitura que nós iremos fazer é sobre a crucificação de Jesus. Um outro detalhe que eu queria trazer para vocês é que João, ele é um dos evangelhos. Na Bíblia, nós temos mais outros 3 evangelhos, que no total são 4. Então, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Não necessariamente nessa ordem, mas nós temos outros 4 evangelhos que tem como foco a vida de Jesus aqui na Terra. Então, o ministério de Jesus, o nascimento dele, um pouco da adolescência, enfim. E nosso propósito é sobre a ótica de um dos discípulos, um dos 12, que se chama João, e ele escreveu sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus. Então, talvez a ótica que você vai ter aqui sobre a crucificação não é a mesma que você já tenha ouvido. É porque talvez a que você já ouviu ou que você já leu, ela foi no Evangelho de Marcos, ela foi no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Todos falam sobre a mesma coisa, mas traz cortes e recortes diferentes, porque cada um colocou a lupa numa coisa que achou mais interessante, entendeu? Mas todos foram guiados pelo Espírito Santo. Então vamos lá, antes da gente começar, vamos orar. Feche teus olhos. Paizinho, eu te convido para fazer parte desse momento conosco. Nós sabemos que não dá para ler a Bíblia sem o teu Espírito Santo, sem o Senhor vier e nos instruir, abrir o nosso entendimento. Eu peço, meu Deus, abra os olhos do nosso coração, que a tua palavra entre profundamente em nós, Pai, e que fale. Espírito Santo de Deus, transforme a nossa vida através do teu instrumento, a tua palavra. Só o Senhor tem a vida eterna. Nos constranja, Senhor, nos examine, nos console, nos abrace por meio da tua palavra. Senhor, que essas pessoas que estão com o coração aflito, que estão tristes, que estão sobrecarregadas, que elas encontrem em Ti o descanso, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada uma dessa pessoa, Deus, que está nesse propósito comigo. Que o Senhor, Deus, possa responder às orações que elas estão fazendo diante de Ti, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso, e o Senhor é aquele que é socorro bem presente nos dias da angústia. Por isso eu te convido, Espírito Santo, sente-se comigo, sente-se com essa pessoa que está aí do outro lado da tela. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O capítulo 19 já começa com um relato, um desdobramento da conversa de Pilatos, que, se eu não me engano, era o governador de Roma, mas ele era romano, ele não era judeu. Então continua essa conversa aqui entre Jesus e Pilatos. Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. E aí os judeus se justificam falando: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus.
E aí Pilatos, a Bíblia traz esse relato, né? Pilatos ficou mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos disse: você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Vamos ficar até aqui. Uma coisa interessante, uma curiosidade. Por que Jesus foi entregue a Pilatos? Os judeus, aquela galera lá, os sacerdotes, eles queriam que Jesus fosse crucificado. Mas os discípulos, os judeus, eles não tinham a prática de matar a pessoa a crucificando, e sim a pedradas. Então eles levaram para a pessoa ali romana, a autoridade romana, porque os romanos, eles sim crucificavam as pessoas. Era uma morte mais perversa, digamos assim. Então foi tudo planejado ali para que quem julgasse Jesus fosse os romanos. Eles queriam que fosse uma coisa, foi premeditada ali no quesito assim, queremos que seja dessa forma. Porque matar Jesus, eles já queriam, mas eles fizeram um plano, né? Os sacerdotes, as autoridades religiosas judaicas, para que Jesus fosse morto da forma como eles queriam, e que era essa forma da crucificação, tá? Então, assim, Jesus, ele poderia ter sido morto a pedradas, como é o costume dos judeus da época. Mas eles quiseram que Jesus fosse crucificado, por isso entregaram para o imperador, eu não sei se foi o imperador, tá? Desculpa, agora não me veio a memória. O que ele faz? Mas eles entregaram para Pilatos porque eles tinham essa intenção de que os judeus julgassem Jesus. Então, olha só. E aí, nós temos esse relato. E lá, no versículo 23, existe aqui, vamos ler comigo. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto para baixo. Os soldados disseram: não as rasguemos, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Versículo 24. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras, que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. O capítulo continua. E por que eu trouxe esse recorte aqui? Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Esse detalhe ali da discussão dos soldados romanos, e o que eles iam fazer com a túnica de Jesus, porque é a túnica que estava sendo discutida. João lembra de que tinha sido escrito já sobre isso, profetizado que isso aconteceria. E ele coloca ali qual é esse versículo que fala. E isso foi profetizado lá em Salmos, capítulo 22, há muito, muito, muito tempo. Em vários momentos da Bíblia, inclusive no capítulo de João, nós temos esse trecho, essa frase: e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. A gente até viu o momento em que Jesus fala isso. Ele leu uma Escritura lá em Isaías 61 e ele fala: hoje se cumpriu essa Escritura. Por quê? A vinda de Jesus e a crucificação, a morte como ela seria, a ressurreição dele foi profetizada na Bíblia. Deus tinha anunciado. Por qual motivo isso? Para que não até os próprios discípulos, aquelas pessoas da época, e até hoje, a gente tivesse a noção de que tudo tinha um propósito.
Existia um propósito pelo qual Jesus veio ao mundo. Existia um motivo pelo qual Jesus passou por tudo isso. E assim, eu acho muito importante a gente visualizar o que aconteceu ali. Jesus, ele é entregue, ele foi açoitado, sabe? Imagina essa situação, assim, uma pessoa sendo açoitada, uma coisa horrível, sabe? Sangrenta. E aí colocam sobre ele uma coroa de espinho que perfura, sabe? Causa dor. Eu sei que você sabe disso, mas vamos raciocinar mais. E aí colocam sobre ele uma cruz para ele carregar, sabe? Jesus, e ele foi confrontado, ele foi humilhado, ele foi insultado. Ele não precisava passar por nada disso. Mas vamos lá, eu vou te mostrar hoje que em Gênesis 3, Deus já tinha falado que isso aconteceria. Vamos lá, abre comigo em Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo 3, óbvio, né? E 15, versículo 15. É um diálogo de Deus, com a serpente. Logo depois que Eva come do fruto proibido, Deus a interroga e pergunta para ela: por que você fez isso? E ela fala lá no versículo 13: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declara a serpente, versículo 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você prestou atenção nisso daqui? Olha o que Deus fala. O descendente dela, do ventre dela vai sair, ela vai gerar vida. E o descendente dela, o filho de uma mulher, vai nascer. E este serpente, que é o inimigo, este descendente vai ferir a sua cabeça. E você, serpente, vai ferir o seu calcanhar. Cara, isso é absurdo, gente. Em Gênesis, lá quando o primeiro homem e a primeira mulher falharam, Deus já tinha anunciado que Jesus Cristo viria. Que sairia de uma mulher o Salvador do mundo. Aquele que ia tirar a autoridade maligna dessa terra. Aquele que ia tirar o poder da morte, o poder obscuro que existe, que opera nas regiões celestiais e aqui. Então, Deus anunciou isso lá no começo. Então, essa é a boa notícia. Jesus sofreu, porque sim, Deus já tinha falado que o inimigo ia ferir o seu calcanhar. Mas o que é aquele momento temporário para a notícia de que Jesus ia não só ferir a cabeça daquela serpente, como ia trazer libertação para nós, todos que estávamos debaixo do jugo do pecado, que estávamos completamente iludidos, cegos, sem poder acessar a presença de Deus plenamente. Então, é gracioso saber disso, mas também é importante a gente saber do sofrimento que Jesus passou. Foi um sofrimento em que Deus já sabia que ia acontecer, mas o amor dele por nós, que somos suas criaturas, foi maior do que qualquer outra coisa. Jesus veio e como estava escrito, isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Então, para que tudo aconteceu, porque Jesus, ele veio em nosso favor, sabe? Ele morreu, ele sofreu, ele sangrou para que nós sejamos salvas, libertas de toda ação maligna que opera em desfavor à nossa vida, que nos influencia. Nós já fomos libertas porque Jesus, com o sangue dele, nos purificou. Essa é a verdade que você tem que carregar. E que a gente possa se abraçar. Eu fico um pouco emocionada quando eu lembro disso. Que todo o sofrimento que Jesus passou foi por mim, foi pela minha família, foi por você. Ele não precisava, mas ele fez por amor. O amor o moveu para fazer isso. Então se agarra a essa verdade, sabe? Tudo está no controle de Deus, a nossa vida está no controle de Deus. Nada sai do controle dele, saiba disso. Eu não sei em qual momento que você está passando, mas Jesus, ele não deixava o medo o dominar,
porque ele sabia que o pai dele tinha anunciado tudo isso lá em Gênesis 3. Ele sabia. Então, assim, nós possamos confiar em Deus e que esse amor nos liberte, que esse amor nos faça ter coragem e confiança. Em nome de Jesus. Amém.